Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 26/11, nós vamos meditar de 1 Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 4, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem nós finalizamos o primeiro livro, dessa sequência agora, que são as cartas, as epístolas. E aí nós tivemos a carta aos Romanos, escrita por Paulo, e agora nós vamos ter a primeira carta, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E aí, como você já pode imaginar, essa carta ela foi escrita por Paulo, possivelmente na sua segunda viagem missionária, viagem essa que é toda ela descrita lá no livro de Atos, e ela vai para a cidade de Coríntio, onde é localizada ali uma das igrejas, e esta igreja, o propósito dessa carta é resolver problemas éticos, doutrinários, práticos, que foram surgindo nesta igreja recém-fundada ali em Corinto. E Corinto é a capital política ali da Grécia, Então ela tem um centro cultural e intelectual muito forte, A igreja, ela vai refletir essa diversidade cultural, social, econômica. Então nós vamos ver que ali tinha judeu, ali tinha romano, ali tinha grego, aristocrata, escravo, tinha essa diversidade, E ela tinha muitos cidadãos que eram imigrantes italianos. Então, o prefácio é a saudação de Paulo, Ele sempre começa assim as suas cartas. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos e os que todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós, outro, e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da vossa graça que vos foi dada por Cristo Jesus, porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nem o dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis, o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e que haja entre vós, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro de ter batizado algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que perdem,
Mas para vós que sois salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, na sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinal, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo ressuscitado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Irmãos, preparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas mais humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada o que são. E aí ele vai falar dos valores de Cristo, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. E aí, no capítulo 2, ele vai dar uma continuidade falando dessa verdadeira sabedoria, né, que é o ensino do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está para nos conduzir a toda a verdade. Olha só o que ele diz aqui. Entretanto, exponho sabedoria entre os experimentados, não, porém, sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época, que se reduz a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria em que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe das coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E aí, as dissensões demonstram a falta de espiritualidade. Então, primeiro Paulo fala de toda a sabedoria, de todo o entendimento, de tudo aquilo que vem do Espírito, e aí logo em seguida ele vai começar a trazer as distinções, né?
coisas que estavam acontecendo lá, como ciúmes, contendas, né? E aí Paulo fala, olha, essas coisas demonstram o homem carnal que há em vocês, né? Então é isso que ele vai trazer no capítulo 3. E aí no versículo 16, né, a partir do 10, ele vai falar da responsabilidade, né, dos que ensina, que segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além daquilo que foi posto. Qual é? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso fundamento, é a nossa razão, é o autor da nossa salvação, é nele que devemos nos espelhar. E isso Paulo deixa muito claro. E ele fala no 16, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que vós sois é sagrado. E aí ele vai falar que a sabedoria humana, ela não tem valor, né? No finalzinho do capítulo 3. E no 4, ele vai falar que os pregadores são responsáveis, né? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Ora, além disso, o que requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel, né? Então tenha cuidado naquilo que vai transmitir. Todavia a mim, muito pouco me é dado a ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui consciência contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus, né? E aí nós percebemos que aqui, né, ele vai pegar um pouco mais pesado, né, com os irmãos ali em Corinto, quanto a essas falácias, né, essas distinções e dissensões que era encontrado no meio da igreja. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.